Então, pessoal, agora a gente vai começar sobre como as enzimas são reguladas. E a gente vai começar falando sobre os inibidores, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de inibidor, basicamente. A gente tem os inibidores competitivos e os inibidores não competitivos. Eu vou explicar primeiro o conceito e depois a gente entra na parte, né, de interpretação matemática. A inibição competitiva é quando o inibidor ele é capaz de se ligar no mesmo lugar em que o substrato se ligaria. E ao fazer isso, ele ocupa o espaço que o substrato teria para se ligar. A enzima ela vai ficar ocupada com aquele inibidor em vez de fazer o que ela deveria fazer no substrato. Isso é uma inibição competitiva. É muito importante entender isso para entender, por exemplo, como que funcionam, né, os fármacos. Né? Existem fármacos competitivos e não competitivos. A inibição não competitiva, ela acontece de outra forma. A enzima vai se ligar num sítio diferente, num lugar diferente da enzima. E ao fazer essa ligação, ela vai impedir o funcionamento adequado da enzima. Então a enzima, ela vai sofrer essa modificação pela ligação do inibidor e aí ela não vai mais conseguir transformar o substrato em produto, apesar de ainda poder se ligar nele. Então a inibição competitiva, olha só, o inibidor ele se liga aqui na enzima livre e aí ele forma esse complexo enzima inibidor. Só que a enzima, quando ela se liga com o inibidor, ela não consegue mais soltá-lo. E ela fica ocupada lá com ele. E aí, matematicamente, como que ela interfere? Ela aumenta o Km, tudo bem? Ela vai multiplicar aqui um fator no Km. E aí, aumentar o Km significa diminuir a afinidade, tá ok? A inibição não competitiva, ela pode se ligar, por exemplo, no complexo enzima-substrato. E ao se ligar nesse complexo, ela impede que a enzima consiga catalisar a reação, tá ok? E aí aqui ela vai interferir na concentração do substrato na parte do denominador, tá ok? E a inibição mista é quando a enzima ela é capaz de fazer os dois. Ela pode tanto se ligar no lugar do substrato, quanto ela também é capaz de se ligar... Peraí, deixa eu tirar minha cara da frente. Como ela também é capaz de se ligar no complexo enzima-substrato, tá ok? E aí a gente tem o seguinte, que aí a gente tem um componente inibição competitiva e um componente inibição não competitiva. E aí, o que a gente vai ter nos gráficos duplos recíprocos? Vamos só dar uma olhadinha aqui, fazer umas contas para a gente entender o porquê que isso acontece. Quando a gente inverte isso aqui, a gente vai ter o seguinte, 1 sobre V0 é igual a alfa Km dividido, né, pelo Vmax vezes a concentração de substrato, mais o S dividido pela Vmax e vezes a concentração de substrato, tá ok? Aqui cancela e vai ficar igual, e a gente vai ter que 1 sobre V0 é igual, então, a alfa Km dividido por Vmax vezes 1 sobre a concentração de substrato mais 1 sobre o Vmax. Portanto, ele não mexe no coeficiente linear. Lembra, o coeficiente linear, quando você tem lá uma equação y igual a x mais b. Isso aqui é o coeficiente linear. Se a gente for desenhar aqui basicamente, o coeficiente angular é essa inclinaçãozinha aqui, e o coeficiente linear é onde ela cruza o eixo y. Então, a gente não mexeu nesse ponto de cruzamento do eixo y. A gente só mexeu no coeficiente angular. Então, a gente vai alterar essa angulação. E como alfa é um número maior que 1, então ela vai ficar fazendo isso aqui. Vai ficando cada vez mais inclinada. Tá ok? Na inibição não competitiva, a gente vai fazer uma conta parecida. Só que o resultado ele vai acabar dando, que vai alterar outra parte da equação. Então, vamos ver. Ficaria Km dividido por Vmax, concentração de substrato, mais alfa', concentração de substrato, dividido por dividido por Vmax, vezes a concentração do substrato. Aqui cancela, e aí a gente teria a seguinte equação. 1 sobre V0 é igual ao Km dividido por Vmax, vezes 1 sobre a concentração do substrato, mais o alfa' dividido pela velocidade máxima. Ou seja, aqui aconteceu o contrário, ele mexeu só no coeficiente linear. Então, se eu tivesse aqui a equação, ela vai, em vez de começar aqui, ela começa assim, tudo bem? Então, vai ficar mexendo de forma paralela. E a mista, ela vai mexer nos dois. Vai mexer tanto no coeficiente linear, quanto no coeficiente angular. Então, aqui os gráficos mostrados para vocês, de forma mais bonitinha do que essa minha letra no computador. Então, aqui a gente tem a equação, aqui a gente tem outra equação e a equação do misto. Gente, essas equações não se preocupem muito com elas, entendam os gráficos. Quando você tem uma inibição competitiva, ele mexe no coeficiente angular. Mexe no coeficiente angular, tá ok?
Quando tem uma inibição não competitiva, vai mexer no coeficiente linear. Então, ficam linhas paralelas, nesse caso, e nesse caso, linhas que cruzam o mesmo ponto. Já no caso, né, no mesmo ponto do eixo Y. Já que no caso da inibição mista, ele mexe nos dois. Tanto está mexendo aqui no ponto que cruza o eixo Y, como está mexendo também ó, na angulação. São ângulos diferentes. Tá ok? Certo, então? Então, o efeito dos inibidores, né, em relação à velocidade máxima, né, sem inibidor, a gente tem uma velocidade máxima Vmax e um km, né, como o nosso km. Na inibição competitiva, o Vmax não se altera. Isso é muito importante lembrar. O Vmax não é alterado pela inibição competitiva. Só que o que acontece é que mexe no km, né, que seria aproximadamente a afinidade. Na inibição não competitiva, ele diminui o Vmax, tá ok? Ele também mexe um pouco no km. E por mexer um pouco no km, ele, entre aspas, né, ele aumenta a afinidade. Só que com isso ele também diminui o Vmax. Então acaba que no efeito geral vai causar uma inibição. Vai ter uma velocidade inicial menor. E no misto vai tanto diminuir aqui o Vmax, como também, né, os dois vão interferir, tanto o alfa como o alfa' no km, tá ok? Mas o que é importante vocês saberem desse slide é que o inibidor competitivo não mexe no Vmax, ele preserva a velocidade máxima. Outra coisa que altera, né, o funcionamento das enzimas é o pH. Por que o pH interfere nas enzimas? Vocês pararia para pensar. Lembra que eu mostrei para vocês que os aminoácidos eles podem estar ionizados ou não ionizados? Principalmente a parte, né, por exemplo, das cadeias laterais. E ao estar ionizado ou não, isso interfere muito na propriedade da enzima. Porque, por exemplo, se você tem um aminoácido básico, esse aminoácido básico ele pode estar positivo ou neutro. Se ele estiver positivo, ele vai interferir na estrutura da enzima. Ele pode se atrair por uma parte negativa da enzima ou se repelir por uma parte positiva. E quando ele está no estado neutro, ele não vai ter essas interações iônicas. Então, isso interfere pra caramba na estrutura da enzima. E se interfere na estrutura, interfere na função. Função da enzima, ela é muito determinada pela estrutura. Tudo bem? Não só de enzima, na verdade de qualquer proteína. As proteínas, elas têm a sua função determinada pela estrutura. Ela perde a estrutura, ela perde a função. Tá ok? Então aqui a gente tem dois exemplos de proteínas que atuam em pH diferentes. A pepsina, ela vai atuar bem pela faixa aqui de pH igual a 2, que é o pH mais ou menos do estômago. Enquanto que a glicose 6-fosfatase, né, que é uma enzima que a gente vai estudar mais para frente, na gliconeogênese, ela, na verdade, precisa de um pH neutro, quase básico, tudo bem? Então, elas atuam em pHs muito diferentes, né? Então, o pH, ele interfere também bastante no funcionamento da enzima. Bem, então a gente vai falar sobre mais coisas que interferem no funcionamento da enzima, né, no último vídeo.